A você em todo o estado, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado por essa permissão, por esse consentimento que você nos dá para que nós possamos entrar aí na sua casa com mais uma edição do programa Mato Grosso Urgente, que hoje vai mostrar mais uma entrega de cadeira de rodas. Dessa vez, o contemplado foi o seu Fátimo. Porém, quem recebeu, inclusive a gente tem imagens aqui, quem recebeu essa cadeira de rodas foi o seu Silvestre, que mora no bairro Chácara dos Pinheiros, aqui em Cuiabá, e que é amigo do seu Fátimo. Ele entrou em contato com a nossa produção, pediu uma cadeira de rodas e nós fomos até a casa do seu Silvestre, no bairro Chácara dos Pinheiros, conforme eu disse, e ele recebeu e depois vai fazer a gentileza de fazer com que essa cadeira de rodas chegue até o seu Fátimo, que segundo informações está internado e infelizmente recentemente passou por uma amputação por causa da diabetes. Então nós fomos lá e daqui a pouco a gente confere como foi mais essa entrega do projeto Vida sobre Rodas, que é uma ideia, uma belíssima ideia criada através de uma parceria entre o Instituto INCA e também o programa Mato Grosso Urgente. Daqui a pouco a gente confere como foi mais essa emocionante entrega de cadeira de rodas, tá bom, gente? Olha, hoje, sexta-feira, hoje eu te convido para fazer uma viagem no túnel do tempo através do nosso quadro História na Veia, que é capitaneado pelo professor Oscar Correia, e hoje ele vai falar um pouco sobre as histórias, né? Sobre os cinemas que marcaram épocas aqui na nossa capital, né? Quem tem 50 anos assim como eu deve lembrar do Cine Bandeirantes, né? Que foi muito frequentado na década de 80 e começo dos anos 90 também. Enfim, daqui a pouco a gente vai fazer uma viagem no túnel do tempo através dessas histórias que serão contadas pelo professor Oscar Correia, fazendo ali, narrando os fatos históricos que envolvem esses cinemas que marcaram época aqui na nossa capital. Tá muito bacana o quadro História na Veia, vale muito a pena você conferir, tá bom? Olha, e a gente vai ver hoje também detalhes de uma lei que garante piso mínimo do frete, né, do transporte rodoviário. Essa que é uma luta antiga, né, dos nossos amigos e irmãos aí caminhoneiros, e eles realmente agora foram contemplados por essa lei e daqui a pouco a gente vai entender detalhes o que prevê essa lei, né? Além desse valor mínimo para o frete, existem outros benefícios que também estão previstos nessa nova lei que foi recentemente sancionada pelo governo federal, tá bom? Daqui a pouco a gente confere todos os detalhes. E a gente vai ver também hoje, falando em quadro, nós teremos o nosso quadro Galeria N Arts. Você sabe que o Dia dos Pais está se aproximando e, de repente, quem sabe, né? Quem sabe, uma boa opção seria você adquirir uma obra de arte ali na Galeria N Arts para presentear o seu super-herói, o homem da sua vida, né? Que é o pai, né? Eu, com certeza, o homem da minha vida é, sem dúvida alguma, o meu papai. E eu quero analisar esse quadro para ver, de repente, eu posso ter a opção de comprar uma obra de arte para presentear o nosso paizinho, tá bom? Tá bom? Tá combinado? Tudo isso e muito mais, um programa preparado com muito carinho para vocês, como sempre, né? A nossa equipe, a nossa direção, a nossa produção, o pessoal da técnica, o João, o Carlos, o Joilson, estão ali prontos, empenhados para que a gente possa levar para você cada dia mais um programa melhor, tá bom? E por falar em você, eu quero, claro, como sempre, a sua participação. Nosso WhatsApp está liberado, 659-9275-7175. Tem um problema na sua rua, tem uma sugestão de pauta, quer fazer uma crítica, quer nos ajudar a fazer o programa? 659-9275-7175. Estou esperando a sua participação e daqui a pouco eu também falo todos os dias, eu quero ver o seu nome na nossa lista durante a sessão Maguila, tá bom? E por falar em sessão Maguila, eu quero mandar um abraço carinhoso, um beijo no coração do meu irmão Ronaldo, da esposa Wanda, eles que acompanham o programa todo dia e estão lá na distribuidora O Garrafão. Então um abraço grande para todos aí, para a equipe da distribuidora O Garrafão ali no Jardim Imperial, que estão sempre acompanhando o programa Mato Grosso Urgente, tá bom? Tá combinado? Além disso, a gente tem os destaques na imprensa, os fatos mais importantes que aconteceram nas últimas 24 horas, a gente traz para que você fique cada vez mais bem informado aqui no programa Mato Grosso Urgente. Então, vamos começar essa edição, produção? Vamos começar? Coloca as primeiras imagens aqui na tela para mim, vamos ver como é que foi essa entrega de cadeira de rodas. Dessa vez, o contemplado foi o seu Fátimo, né? Nós fomos levar essa cadeira lá no bairro Chácara dos Pinheiros, aqui em Cuiabá, e a gente vai acompanhar agora como foi mais essa emocionante entrega de cadeira de rodas do projeto Vida sobre Rodas. Produção, coloca na tela para mim, por favor, vamos lá.
Nós viemos aqui na rua Nossa Senhora da Guia, na Chácara dos Pinheiros, em Cuiabá. Vamos conversar com o seu Silvestre Pinheiro da Cruz, que vai fazer a gentileza de entregar essa cadeira de rodas para o amigo Fátimo Delgado da Silva. Segundo o seu Silvestre, o amigo está debilitado, está doente, passou por uma cirurgia, teve uma perna amputada. E aí eles entraram em contato com a nossa produção e o projeto Vida sobre Rodas do Instituto INCA com o programa Mato Grosso Urgente veio até aqui. Qual que é o estado de saúde dele? Por que ele está precisando dessa cadeira, seu Silvestre? É que ele amputou a perna dele, né? Sendo em cima do joelho, e tem que ter uma cadeira de roda, né? E a situação dele não tá boa para chegar e comprar. Então ele pediu para mim se não tinha um amigo que podia arrumar, e eu tenho muita amizade com o Oswaldo, né? Ele falou, nossa, vamos ver se eu tentar conseguir para você. E conseguiu, graças a Deus. E como é que o senhor recebe a chegada dessa doação e o senhor também, de certa forma, poder ajudar um amigo que está precisando tanto nesse momento? Muito feliz, porque de poder ajudar um amigo meu, né? Através de um amigo ajuda outro amigo, né? Quem assim... Uma corrente pelo bem, isso? Corrente pelo bem, graças a Deus, está dando certo, né? Eu sei a situação que ele está, financeiramente ele não está bem, né? Então eu estou dando uma força para ele também, através dos amigos também, né? E como é que fica esse coração aí, fazendo esse trabalho? Eu fico aliviado bastante, porque é bom demais, né? Fazer isso para as pessoas que estão necessitando, né? Uma coisa de doença. Então eu me sinto muito feliz disso aí, graças a Deus. E o seu Fátimo já sabe que vai receber ou ainda não? A mulher já deve ter falado para ele, né? Tá alegre, né? Tá alegre, porque sair do hospital não ter uma cadeira para ele andar fica difícil, né? E se fosse comprar também seria mais difícil ainda. Difícil ainda, que ele não está tendo condição de fazer isso aí, né? Eu tenho muita amizade, graças a Deus, minha amizade é demais, graças a Deus. Fazer o bem sem olhar quem? Sem olhar quem, faço bem sem olhar quem. Tá aí, portanto, mais uma cadeira de rodas entregue com sucesso, dessa vez para o seu Silvestre Pinheiro da Cruz, que mora aqui na Chácara dos Pinheiros, em Cuiabá. E ele ficará encarregado de repassar para o amigo Fátimo Delgado da Cruz, que tanto está precisando dessa cadeira de rodas. As imagens são do Rodrigo Rodrigues, o apoio técnico é de Giovanni Ferreira, o Wilson Paim, para o Mato Grosso Urgente. Parabéns, né, ao seu Silvestre por essa iniciativa, né, por essa vontade, por esse desejo de ajudar o amigo. Ele sabia, conhecia todas as dificuldades que o seu Fátimo está enfrentando. Conforme eu anunciei aqui, o seu Fátimo passou por uma amputação recentemente por conta da diabetes. Salvo engano, ainda continua internado, mas quando sair, quando receber alta, e a gente espera que isso aconteça o mais breve possível, vai precisar realmente de uma cadeira de rodas. Então, o projeto foi até lá e, graças a Deus, deu tudo certo. E a gente espera que realmente possa ajudar a família e possa dar um pouco mais de qualidade de vida também para o seu Fátimo, que é quem vai receber essa cadeira, tá bom? Olha, gente, vamos ver agora como é que vai ser essa lei que garante piso mínimo do frete para transporte rodoviário de cargas. Vamos entender isso? Produção, coloca aí na tela para mim, por favor. De cargas é a força motriz do país, gerando empregos e conectando o território. Há muito, os caminhoneiros reivindicam a redução e controle nos preços dos combustíveis, a fiscalização rígida do piso do frete e melhorias na segurança das rodovias. O presidente Lula enviou ao Congresso Nacional uma medida provisória para regulamentar a política nacional de pisos mínimos do transporte rodoviário e definindo que o valor do frete reflita os custos operacionais reais. Na Câmara dos Deputados, a MP recebeu 426 emendas e teve como relator o deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina. Depois de meses de negociação, foi aprovada na Casa com algumas modificações. O deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, ressaltou a importância do diálogo. Aqui foram muitas mãos que construíram esse projeto. E eu sei porque eu sou da comissão, estava lá hoje presente nas negociações, o governo fez a parte dele, o PL, através do Zé Trovão, como relator, fez a parte dele, o movimento dos caminhoneiros, sobre todos os aspectos, fizeram a sua construção com muitas mãos. Quem ganha é o caminhoneiro. O deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, destacou a preocupação do governo na garantia do piso para a categoria. Nós queremos, nesta medida provisória, relatada aqui pelo Zé Trovão e enviada pelo governo do presidente Lula,
garantir o piso. O relator, deputado Zé Trovão, se emocionou com a aprovação da medida provisória, que reforça a aplicação do piso mínimo do frete rodoviário de cargas. Ele introduziu outros temas no texto, como a anistia das multas de caminhoneiros que participaram de protestos obstruindo rodovias nas últimas eleições presidenciais. Quando comecei em cima do volante de um caminhão, eu nunca imaginei chegar aqui. Eu nunca imaginei que um caminhão me traria ao Congresso Nacional, onde a vida do caminhoneiro sempre foi decidida de maneira errada, ou de maneira às vezes rasa. Mas eu cheguei aqui e não sei até hoje como. Quando me perguntam como, eu falo não sei. Eu só lutei e lutei todos os dias para que a minha categoria deixasse de ser pano de chão na mão dos outros. O presidente Lula sancionou a nova lei, tornando obrigatório o cadastramento das operações de transporte rodoviário de cargas e a geração do código identificador da operação de transporte, assim como um piso mínimo de frete. Também estabeleceu que os infratores reincidentes na contratação de frete abaixo do piso estarão sujeitos a multas de até R$ 1 milhão. A anistia das multas aplicadas a caminhoneiros por terem bloqueado as estradas na época das eleições foi vetada. Olha, é sem dúvida alguma importante a gente valorizar essa categoria, até porque 90% de todos os produtos que circulam na nossa economia são transportados em cima de uma boleia, né, na carroceria de um caminhão. E por isso que a atividade desses nossos irmãos caminhoneiros é extremamente importante e eles precisam, sim, serem mais valorizados aqui no país, tá bom? Gente, primeiro intervalo comercial, bem rapidinho, na volta a gente confere os principais destaques na imprensa aqui em Mato Grosso, no Brasil e no mundo, é bem rapidinho, não sai daí que eu te espero aqui e até já. Conheça o Brisas Hotel Styling, referência em hotelaria, oferecendo conforto, praticidade e excelência em cada detalhe, que agora abre suas portas para você aproveitar experiências gastronômicas no almoço e jantar. Venha conhecer o Brisas Biomas Gourmet, menu especial com sabores autênticos e ingredientes regionais, que celebra a riqueza dos biomas da nossa terra. Você vai se surpreender. Chapada dos Guimarães, uma cidade que cresce, uma cidade que constrói. Desde 1995, a Santana faz parte dessa história. Somos o maior estoque de materiais da região. Tudo que sua obra precisa num único só lugar. Há 31 anos atendendo quem constrói, reforma e realiza sonhos aqui em Chapada. Produzimos nossos próprios blocos da fábrica direto para a sua obra. Nossa madeireira entrega a madeira certa, no corte certo, para cada etapa da sua construção. Pensou? Aqui tem ferramentas, acabamentos, tintas, pisos, elétrica, hidráulica, tudo aqui. Somos a Santana, 31 anos construindo junto com você e queremos fazer parte da sua história também. Venha nos visitar, a sua obra começa aqui. Esta propaganda tem só 30 segundos. Parece pouco, né? Mas, nesse tempo, mais de 180 mil litros de água são desperdiçados nos pequenos atos em que não prestamos atenção. No banho, escovando os dentes, lavando a louça e em outras situações que deixamos a torneira aberta sem perceber. Evitar o desperdício é essencial para que a água continue chegando com qualidade para você e toda a cidade, mesmo na estiagem. Água, o melhor tratamento é valorizar. Águas Cuiabá. Agora eu vou apresentar para vocês nossos pratos quentes da Terça do Peixe. Farofa de banana, espaguete com almôndega de peixe, arroz branco, peixe seco com arroz, arroz sem sal com jiló, feijão, pirão, moqueca de jiripoca,
mojica de pintado, bagre ensopado, pacu-peva com banana da terra, ventrecha com banana da terra, cabeça de peixe ensopada, ventrecha de pacu, filé de pintado, peixe assado com farofa de couve e banana, linguiça de peixe. Estamos de volta, obrigado pelo carinho da sua audiência. Conforme anunciado, agora aquele momento da gente ficar cada vez mais bem informado com os principais destaques na imprensa aqui em Mato Grosso, no Brasil e no mundo. E hoje quem vai trazer as informações é a Roberta, a jornalista Roberta de Cássia. Roberta, seja bem-vinda. A gente começa falando sobre o que e vem da onde esse assunto. Vamos lá. Boa noite, Rovilson. Vamos começar com uma história muito boa. Hoje é Dia Internacional da Cerveja. Cerveja mais cara em Mato Grosso custa R$ 80,56. Veja valor médio de cada marca. Na data em que se comemora o Dia Internacional da Cerveja, a Cefaz divulgou nesta sexta-feira a nova tabela de preço médio ponderado ao consumidor final, de 374 tipos de cervejas e chopes comercializados no estado. Os valores servirão como base com o cálculo do ICMS. Os novos preços passarão a produzir efeito a partir de 1º de setembro. Olha, realmente eu não bebo, né? Essa não é uma boa notícia para os amantes de cerveja, né? Para mim não faz diferença, porque eu realmente não consumo bebida alcoólica, mas quem é amante da cerveja vai pesar no bolso. Agora, o bom é que existem uma variedade muito grande, né? Tem para todos os gostos, tem para todos os bolsos, né? Então, chegando nessa sexta-feira, quem gosta de uma cerveja, eu acho que tem que tomar e acredito que não é o aumento, não é o preço que vai fazer o cidadão deixar de tomar a sua geladinha, né? Afinal, essa é a preferência de milhares de pessoas, eu diria, da maioria dos brasileiros, né? Quem é que não toma cerveja, né? Talvez eu seja uma exceção, mas muitas pessoas gostam realmente de apreciar essa bebida. E acredito que o preço não vai interferir, né? Até porque o brasileiro trabalha tanto, né? Paga tanto imposto, então tem que se dar esse direito de continuar tomando a sua cervejinha. Claro, sempre com muita moderação e também com equilíbrio, né, gente? Vamos para a próxima, Roberto? Vem da onde? Fala sobre o quê, por favor? Vou pedir para a produção colocar no telão aqui para mim já. Vamos lá. A próxima vem do site Página Única. Foi uma bomba, um terremoto na política de Mato Grosso, diz Wilson Santos sobre a Operação Heritage. O deputado estadual Wilson Santos classificou a Operação Heritage, deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta-feira, como uma bomba e um terremoto na política de Mato Grosso e disse que a investigação representa um importante passo nas apurações que envolvem o acordo de 308 milhões firmados entre o governo do estado e a operadora Oi. Ele acrescenta que havia muita fumaça em relação ao fato e que poucos acreditavam nesse desfecho e considera sendo um dos maiores escândalos de Mato Grosso. Sem dúvida alguma, o deputado estadual Wilson Santos está correto nessa análise, né? O cenário político, o tabuleiro político aqui em Mato Grosso já está sofrendo muitas alterações, muitas mudanças, alianças estão sendo feitas, outras estão sendo desfeitas. Novos candidatos é bem provável que surgirão também e, sem dúvida alguma, esse é um dos maiores escândalos de corrupção, se for comprovado, é claro, né? O processo está em curso, os acusados têm o direito de defesa, têm a presunção de inocência, têm o direito ao contraditório, então a gente precisa esperar para ver o que de fato vai acontecer, o que de fato as apurações, as investigações da polícia irão revelar, mas que realmente causou um rebuliço total aqui em Mato Grosso, causou e vai continuar causando até depois das eleições, sem dúvida alguma. Tem mais alguma, Roberta? Vamos para a próxima, vem da onde, fala sobre o quê, por favor, vamos ver. A próxima vem do Hiper Notícias. Aeronaves, imóveis e embarcações. Veja a lista de bens bloqueados na Operação Heritage. A decisão do ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal, que autorizou a Operação Heritage, também determinou o bloqueio de bens, direitos e valores de 84 pessoas físicas e jurídicas investigadas. A medida patrimonial alcança até 316 milhões e tem como finalidade assegurar eventual ressarcimento ao erário, caso as suspeitas apuradas pela Polícia Federal sejam confirmadas ao longo da investigação.
Olha, a justiça está correta, né? O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, está correto em fazer esse bloqueio. Não significa que esses bens já foram apreendidos, já fazem parte da União, do Estado. Não é isso. A reportagem explicou bem ali. É para garantir, caso no final das investigações fique comprovado que esses acusados estão realmente envolvidos nesse esquema fraudulento e que, se ficar comprovado também, que eles roubaram esses 308 milhões. Porque se ficar comprovado que esse dinheiro foi desviado, foi roubado do povo mato-grossense, quem é que vai pagar essa conta? Quem é que vai devolver esses 308 milhões de reais para os cofres de Mato Grosso? Eu não vou, eu não tenho, você também não. Então é por isso que a justiça está se antecedendo a isso, está preocupada em preservar esse patrimônio. E dessa forma, com certeza, o dinheiro público irá voltar para os cofres de Mato Grosso, caso, a gente tem que repetir sempre, caso seja comprovado que houve irregularidade e caso seja comprovado que essas pessoas acusadas estão realmente envolvidas e serão condenadas. Então, realmente, a justiça está certa, tem que garantir esse pagamento aí se houver a necessidade. Vamos para a próxima, Roberta? Vem da onde? Fala sobre o quê? Vamos lá. A próxima vem do Gazeta Digital. Ministério Público pede interrupção do serviço na rodoviária do Cochipó. Infiltrações, trincas e má conservação, falhas na prevenção contra incêndio, problemas elétricos e hidráulicos, falta de acessibilidade, mobiliário inadequado e sinalização precária. Esses são os principais problemas apontados pelo Ministério Público, que ajuizou uma ação civil contra a AGER e o Estado por meio da CINFRA para que a Justiça determine a regularização ou interrupção do funcionamento do ponto de embarque e desembarque conhecido como rodoviária do Cochipó. Olha, essa também é uma boa iniciativa do Ministério Público. Realmente, o MP precisa cobrar da AGER para que seja tomada uma providência emergencial ali no terminal. Ali já existe há 30 anos, foi fundado em 1996 e diariamente centenas de pessoas embarcam e desembarcam. É um terminal que está localizado em um ponto estratégico da cidade. A gente está falando da Zona Sul, que é o portão de entrada para quem vem do sul, sudeste, aqui para Mato Grosso, aqui para Cuiabá. Então, realmente precisa fazer essa reforma para que o usuário seja mais acolhido, tenha mais conforto, né? Porque realmente muitas pessoas utilizam aquilo ali. Vamos para a próxima, Roberto? A próxima vem do Folha Max. PF, Polícia Federal, alega que fundos foram criados 48 dias antes do acordo de Mato Grosso com a Oi. Cerca de 48 dias antes do governo de Mato Grosso assinar o acordo que resultou no pagamento de 308 milhões à empresa Oi e concessionárias de crédito, 2 fundos de investimentos que mais tarde receberiam os recursos já haviam sido constituídos conforme a investigação. A sequência é apontada pela Polícia Federal como um dos principais indícios que a estrutura financeira utilizada para movimentar o dinheiro começou a ser preparada antes mesmo da formalização do acordo. Pois é, será que essa é mais uma coincidência, né? Esse caso está cheio de coincidência. Primeiro, uma coincidência, algumas pessoas ligadas direta e indiretamente ao ex-governador Mauro Mendes, fazerem parte desses fundos, né? Seria uma coincidência? Depois, o advogado Ricardo Almeida ser indicado para o TJ, ser indicado pelo governador Mauro Mendes, também é uma coincidência? E que, segundo as investigações, o advogado faz parte dessa engenharia financeira. E agora mais essa... Ou seja, os fundos serem criados 48 dias antes desse acordo, ou seja, tá cheio demais de coincidência, né? Claro que isso, quem vai revelar são as investigações da Polícia Federal. Tem mais alguma, Roberto? A última vem do Folha Max. Entregador baleado perde parte do intestino. Policial alega tiro em moto. O entregador Carlos Felipe, de 34 anos, perdeu parte do intestino e está usando uma bolsa de colostomia e vai conviver com sequelas pelo resto da vida após ser baleado pela policial penal Jorcenilma França Viegas, de 46 anos. A informação foi dada nesta quinta-feira pelo delegado Nilson Farias, da DHPP, que também afirmou que a agente alegou em depoimento ter atirado apenas contra a motocicleta para impedir a fuga do entregador. A versão, no entanto, não convenceu a Polícia Civil, que concluiu o inquérito em até 10 dias por causa da prisão preventiva da investigada. Olha, sem dúvida alguma é mais uma mentira apresentada, né? Mais uma versão mentirosa apresentada pela policial penal.
Tem imagens circulando aí nas redes sociais que mostram ela atirando a queima-roupa em direção ao rapaz, né? E agora esse rapaz vai carregar essas sequelas, tomara que ela permaneça presa, tomara que ela seja julgada, né, por tentativa de homicídio, afinal, ela tentou executar esse rapaz de 34 anos, então precisa pagar. E eu digo mais, eu torço para que ela seja exonerada. Primeiro perca a autorização de utilizar uma arma de fogo e depois seja exonerada. Ela, a gente percebe que é uma pessoa despreparada para ocupar um cargo tão importante de policial penal aqui em Mato Grosso. Tem mais alguma, Roberta? Não, finalizamos. É isso? Obrigado pela sua participação. Gente, mais um intervalo comercial, bem rapidinho. Na volta, a gente vai acompanhar o quadro História na Veia com o professor Oscar Correia, que hoje vai falar sobre os cinemas que marcaram época aqui em Cuiabá. Bem rapidinho, não sai daí que eu te espero aqui. Até já. Conheça o Brisas Hotel Styling, referência em hotelaria, oferecendo conforto, praticidade e excelência em cada detalhe, que agora abre suas portas para você aproveitar experiências gastronômicas no almoço e jantar. Venha conhecer o Brisas Biomas Gourmet, menu especial com sabores autênticos e ingredientes regionais, que celebra a riqueza dos biomas da nossa terra. Você vai se surpreender. Agora eu vou apresentar para vocês nosso prato quente da Terça do Peixe. Farofa de banana, espaguete com almôndega de peixe, arroz branco, peixe seco com arroz, arroz sem sal com jiló, feijão, pirão, moqueca de jiripoca, mojica de pintado, bagre ensopado, pacu-peva com banana da terra, ventrecha com banana da terra, cabeça de peixe ensopada, ventrecha de pacu, filé de pintado, peixe assado com farofa de couve e banana, linguiça de peixe. Estamos de volta, obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos conferir agora o nosso quadro História na Veia, aquele momento da gente fazer uma viagem no túnel do tempo através das histórias que são contadas pelo professor Oscar Correia. E hoje, conforme eu já disse aqui, ele vai falar sobre os cinemas que marcaram época aqui na nossa capital, Cuiabá. Produção, coloca na tela para mim o quadro História na Veia, por favor. Vamos lá. Hoje o quadro História na Veia vai fazer um transporte no tempo
vamos falar sobre os cinemas que marcaram época na Cuiabá de outrora. Cine Bandeirantes, Cine Teatro, enfim. Vamos hoje mostrar a vocês os cinemas que ficaram na imaginação e até hoje na lembrança da Cuiabá de outrora. Em 1912 foi inaugurado na cidade o primeiro cinema de Cuiabá, o Cine Parisiense. Foi aqui neste local, onde hoje é a Secretaria de Estado de Cultura, mas o cinema mudo prevaleceu. Sim, naquela época era o cinema mudo, o cinema da época de Charles Chaplin. Para acompanhar as ações que aconteciam na telona, era justamente uma orquestra que fazia as músicas dando as ações na telona. Entre elas, a musicista Zumira Canabarros, que acompanhava no piano os teclados para acompanhar as ações. Cine Parisiense marcou uma época. Inaugurado em 1912, fechou as suas portas na década de 30, mas ficou na lembrança da Cuiabania de outrora. Em 1958 foi inaugurado, aqui na Rua Grande, a atual Avenida 15 de Novembro, no bairro do Porto, o Cine São Luís. Marcou época e a sua geração também. Lançou inclusive o projetista, que foi justamente o professor Aníbal de Alencastro, que era o responsável para fazer a projeção dos filmes que se passavam aqui. Mas um fato que marcou mais ainda a história do São Luís foi justamente a questão de uma vaca que entrou dentro da sala de projeção. Nos fundos do cinema havia um curral. Então os bois que sacavam de Poconé para ser vendidos nos açougues aqui da região, ficava justamente nos fundos do Cinema São Luís. Uma vez, esqueceram a porta aberta e não é que, de repente, uma vaca entrou dentro do cinema, fazendo com que toda a população que estavam dentro do cinema saíssem disparada. Exímio laçador, o porteiro conseguiu prender o quadrúpede, levando para fora, e o filme continuou, sob as graças daquele fato inusitado que aconteceu aqui no Cine São Luís. Em 1963 foi inaugurado o Cine Bandeirantes, que ficou conhecido como o lançador dos grandes sucessos. Sucesso como Rin-Tin-Tin, Mazzaropi, Zorro, O Vingador Mascarado, Titanic, todos foram apreciados nesse cinema. 800 lugares para bem acomodar a população. Abriu as portas em 1963, fechou-se as portas em 2001. Mas ficou na memória da Cuiabania de outrora, o Cine Bandeirantes, o lançador dos grandes sucessos. Em 1965 foi inaugurado o Cine Tropical, majestoso, com cerca de 1.200 lugares para bem acomodar a população. E foi aqui, onde agora é justamente a agência do Banco Bradesco, que ficou esse notável cinema que naquela época atraiu e muito a população cuiabana. Aqui também surgiu Vitor Hugo, nosso artista plástico que fazia todos os cartazes dos filmes que eram lançados aqui em Cuiabá. Ficou marcado na história, o Cine Tropical. 23 de maio de 1942, uma quarta-feira, era inaugurado então o majestoso Cine Teatro Cuiabá. Júlio Strombick-Milho, o interventor federal, colocou justamente a construção do cinema nas obras oficiais da cidade. A partir daquele momento, a cidade, a população cuiabana ganhava um suntuoso cinema. 515 lugares bem acomodados para a população. O primeiro filme, A Noiva que Caiu do Céu, com a atriz Bette Davis, conhecida em Hollywood como a Malvada, estava lançado e até hoje preservado através da Companhia de Teatro Cena 11, esse que é o cinema mais conhecido e idolatrado da Cuiabania. Aqui quem vos fala é o professor Oscar Correia. História na Veia, a imagem é de Rodrigo Rodrigues. Programa Mato Grosso Urgente, salve os cinemas da Cuiabá de outrora. Que bacana, hein? Que bacana, que quadro muito legal. Olha, confesso que eu não conhecia, também não é da minha época, né? Eu não sou tão velho assim, né? Cine Parisiense, esse eu não tinha visto nem falar. Cine Tropical, Cine São Luís, o único que eu lembro, que inclusive frequentei, foi o Cine Bandeirantes, na década de 80, 90, né? E o Cine Teatro é o mais famoso, que felizmente está em atividade até hoje, tá bom? Olha, vamos continuar vendo os nossos quadros, hoje é sexta-feira, vamos lá para a Galeria N Arts,
Você está pensando em comprar um presente para o seu papai? Quem sabe uma obra de arte não seria uma boa opção, hein? Então, produção, coloca na tela aí para nós o quadro Galeria N-Arts, por favor. Eu já cheguei aqui na Galeria N-Arts e é claro que com muitas obras lindas, com pessoas super talentosas, e eu quero mostrar um pouquinho para vocês. Já estou aqui com ela, Adriana Botelho, e ela vai te falar um pouquinho das obras. E hoje eu vou apresentar 3 grandes talentos, tá? Vamos começar pela obra da artista plástica Maria Tedesco. Ela é conhecida como Mató, ela é italiana, mas mora no Brasil há muito tempo. Aqui nessa bela obra ela retrata o nosso Pantanal em águas, essas cores vibrantes, as borboletas, né? Então cada um tem sua interpretação. Eu digo, esta obra aqui, ela fica encantadora em qualquer ambiente. Olha, na sua sala, no seu quarto, da sua recepção, do seu consultório, porque traz leveza para o seu ambiente, né? A segunda opção... Essa eu achei linda. É da saudosa Giovaneta Borba, conhecida como Dona Gil. Suas flores e a grande borboleta representam a delicadeza e a exuberância da natureza. É uma pintura vibrante, repleta de cores e vida, marca registrada da artista. A nossa terceira opção é o Alberto Faria. Ele é um artista que pinta abstrato. Ele mora em São Paulo. Nesta obra, ele vai além da tinta tradicional, incorporando diferentes materiais e texturas à superfície da tela. O resultado é uma obra contemporânea, rica em relevo e movimento, que convida cada observador a construir a sua própria interpretação. É a arte mostrando que emoção e criatividade não tem limite, né, Thalita? E para as pessoas que estão em casa, esse mês, Dia dos Pais, né? Dar um presente pro seu pai aí. Qual que é o telefone de contato para poder estar adquirindo uma das suas obras? É aqui no 659 8117 5746. E nas redes sociais, né, Thalita? Não pode deixar de participar aí, ó. Entra no Instagram, curte lá, é o Galeria _Nartes. Aguardo por vocês aqui na N-Arts nesse mês de agosto, mês dos pais. Venha presentear seu papai. Garanto que ele merece. Bom, tá aí, né, gente? Portanto, né, uma opção bem interessante, caso você goste, seja um apreciador de obra de arte, né? Vale muito a pena. Seria uma boa opção para você presentear o seu papai nesse Dia dos Pais que está se aproximando, tá bom? Vale muito a pena. E se você quiser conhecer também mais sobre a Galeria N-Arts, é só procurar no Instagram, @galeria_N-Arts. Vale muito a pena, tá bom? Vamos prestigiar os nossos artistas, a nossa Galeria N-Arts e presentear quem a gente ama também, de repente, com uma obra belíssima de arte, tá bom? Combinado? Olha, vamos mudar de assunto agora? Vamos ver que o conselheiro do Tribunal de Contas, Guilherme Maluf, está fazendo articulação para criar solução para a adequação sanitária das unidades prisionais aqui de Mato Grosso. Vamos entender como é que isso vai funcionar? Produção, coloca na tela aí para mim, por favor. Hoje nós temos 42 unidades no estado do Mato Grosso, unidades prisionais, espalhadas em 37 cidades. O secretário estadual de Justiça, Walter Furtado Filho, apresentou um panorama da situação das unidades prisionais de Mato Grosso. Há unidades mais novas, outras mais antigas e muitas ainda sem uma solução adequada para o tratamento dos efluentes e do esgoto produzidos. A situação preocupa o conselheiro Guilherme Antônio Maluf, que há pouco tempo, ao analisar um processo solicitatório para a construção de uma estação compacta de tratamento de esgoto em uma unidade prisional, determinou a suspensão do certame. O conselheiro explicou o que motivou a decisão e também destacou a necessidade de o Estado apresentar uma solução que contemple toda a rede prisional. O que interessa para o Tribunal de Contas é o problema resolvido. Então, é uma forma moderna, vamos dizer assim, uma conciliação que eu estou tratando aqui no meu gabinete, junto com as duas secretarias, para que a obra ande. Porque hoje, esses 10 presídios não têm tratamento de esgoto.
A secretária adjunta de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos da SEMA, Lilian Ferreira dos Santos, também participou da reunião, já que a implantação das estações de tratamento e das demais soluções depende de licenciamento ambiental e de outras autorizações emitidas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Ela informou que os processos de licenciamento já estão em andamento. Significa que já está apto para operar propriamente dito. Com isso, você tem um sistema de tratamento adequado para evitar a poluição dos nossos rios e de solos também. O secretário de Justiça acredita que, com o olhar do TCE sobre o sistema prisional e a atenção do conselheiro Guilherme Antônio Maluf à questão do esgotamento sanitário, que envolve múltiplos aspectos legais, ambientais, de saúde, assistência social e de dignidade humana, as soluções para garantir a segurança sanitária da população carcerária de Mato Grosso estão mais próximas de se tornarem uma realidade. Acho que a gente fica muito mais tranquilo em tomar decisões, sentando com o conselheiro do Tribunal de Contas, não só o conselheiro Guilherme, mas a gente já teve até com o próprio conselheiro presidente, Sérgio Ricardo, né, tendo algumas situações, conversando com ele, algumas situações da nossa pasta, que é a Secretaria de Justiça, que foi mais um apoio e direcionamento do que fiscalização. Então, para mim, nesses 5, 6 meses que eu estou à frente da pasta, só elogios que eu tenho ao TCE do Estado do Mato Grosso. Eu quero destacar a fala ali, né, do conselheiro Guilherme Maluf, né? Tem que resolver esse problema. Essa reunião é muito boa, essas tratativas precisam acontecer, né? Precisam ser criadas soluções, mas tem que resolver esse problema, que é mais sério do que a gente imagina. A gente está falando de 10 unidades prisionais aqui no estado que não tem o tratamento adequado do esgoto que é produzido nessas unidades. Isso é questão ambiental também, né? Então realmente precisa criar uma solução o mais rápido possível para resolver esse problema, tá bom? Olha, por falar em TCE, olha uma notícia preocupante, hein? O TCE recebeu novas denúncias de descartes ilegais de livro no município de Água Boa. Vamos entender essas denúncias novamente? Produção, coloca na tela aí para mim, por favor. Vamos ver. Ela traz aqui uma denúncia muito séria e muito importante e que o Tribunal de Contas já está trabalhando nesse assunto. A denúncia foi feita pela vereadora Josi Koch e será incorporada à auditoria sobre compra de materiais pela Secretaria de Estado de Educação, anunciou o presidente do órgão de controle, conselheiro Sérgio Ricardo. A vereadora de Água Boa procurou o conselheiro presidente para relatar o descarte irregular de uma grande quantidade de livros ainda embalados, encontrados por ela em um aterro controlado do município. Isso aqui é conhecimento e dinheiro. Além do conhecimento, são milhões. Dinheiro público jogado fora, porque isso aqui foi comprado e quem comprou já sabia que não ia precisar de todos esses livros. Tanto que ela encontrou, e eu aqui também encontrei salas de aula totalmente lotadas de livros que não vão ser utilizados. O presidente acrescentou que o caso será integrado à auditoria em curso. Tudo isso eu vou passar para o conselheiro Alisson Carvalho de Alencar, que é o relator das contas da educação do Estado, e eu sei que ele já está com uma auditoria para tratar disso. A parlamentar, ao acompanhar as ações do TCE, viu a oportunidade de auxílio no caso, que ela vem denunciando desde janeiro deste ano. Eu vi uma possibilidade de buscar auxílio para investigar novamente essa situação desse material, porque é inadmissível um material tão rico, incluindo livros literários, sejam mandados para a cooperativa para fazer reciclagem. Então, assim, precisa ter responsáveis para a quantidade de material que é disponibilizado para as escolas, o retorno para as DREs, e nós não podemos aceitar que o nosso dinheiro seja desperdiçado dessa forma. Além da possível destinação incorreta dos livros, o TCE apurou a compra de materiais de editoras, enquanto a União disponibiliza material didático gratuito e a compra de apostilas em volume muito maior do que o necessário para o ano letivo. Estão picotando livros no estado de Mato Grosso, picotando livros sem abrir o pacote, sem tirar do plástico. Isso não vai ficar assim. Isso não pode ficar assim. O Tribunal de Contas, que é um órgão de fiscalização,
da destinação do dinheiro público não vai ficar inerte, não está inerte, e nós já estamos trabalhando firme nessa questão aqui dos livros. Parabéns à fala do presidente do TCE, Sérgio Ricardo. Não pode, não deve ficar assim. É um absurdo acontecer isso, continuar acontecendo isso aqui em Mato Grosso. Primeiro exemplo disso nós tivemos aqui em Cuiabá. Cerca de 100 milhões de reais foram investidos em materiais que sequer serão utilizados na rede pública de ensino. Está virando regra isso? Mato Grosso está virando uma terra sem lei? Ainda bem que o TCE está atento a isso, está recebendo essas denúncias. O presidente já prometeu fazer um pente fino em praticamente todos os municípios aqui do estado. E tomara que, se houver culpados, que parem na cadeia. É inadmissível, não dá para pensar. Confesso que não dá para imaginar você comprar um material didático caríssimo e depois jogar no lixo. Isso é um tapa na cara da sociedade, é brincar com o dinheiro público. Isso tem que dar realmente cadeia. Se tiver um responsável, tem que dar cadeia para servir de exemplo. É um absurdo isso. Está virando regra, parece, aqui em Mato Grosso. Gente, mais um intervalo comercial, bem rapidinho. Na volta eu trago a Sessão Maguila e muito mais informações aqui no Mato Grosso Urgente, que volta já. Não sai daí que eu te espero aqui. Até já. Oportunidade única, arrendamento de centro de estética, espaço completo pronto para operar com infraestrutura de alto padrão. Ideal para quem busca expandir ou iniciar um negócio de luxo no setor de beleza. São 300 metros quadrados de espaço amplo e bem distribuído. Salão principal, área equipada com cadeiras para profissionais, estúdio de pilates, estética avançada, espaço exclusivo com banheira de hidromassagem para o dia da noiva. Localização, bairro Carumbé, próximo a grandes fluxos e com fácil estacionamento. Informações 65 99253 1271. Agora eu vou apresentar para vocês nosso prato quente da Terça do Peixe. Farofa de banana, espaguete com almôndega de peixe, arroz branco, peixe seco com arroz, arroz sem sal com jiló, feijão, pirão, moqueca de jiripoca, mojica de pintado, bagre ensopado, pacu-peva com banana da terra, ventrecha com banana da terra, cabeça de peixe ensopada, ventrecha de pacu, filé de pintado, peixe assado com farofa de couve e banana, linguiça de peixe. Já voltamos, mandar um abraço especial para o Orivaldo Dias, que está acompanhando o programa, para o Clodo Fonseca, para o Elmo, para o João, para a Dona Deja, para o João de Melo, para o José Maria de Moraes, para o Guedes também ligado no programa, obrigado pelo carinho, para o Júlio César, para o Rogério Benedito, que está sempre conosco aqui ligado, obrigado, para o Ademilson Barros também, sempre acompanhando o programa, para Ezenil, para o Jorge Filho, para o Valdinir Lara, para o Chapéu de Couro, para o Laelso, também para o meu amigo Moacir, lá do Jardim Maringá, em Várzea Grande, tá bom? Obrigado mesmo pelo carinho também
por essa companhia. Combinado? Olha, vamos ver agora que a Câmara pelo Brasil discute a atualização do limite do faturamento do microempreendedor individual e também do Simples aqui no Brasil. Produção, coloca na tela para mim, por favor. Os 17 milhões de microempreendedores individuais correspondem a mais da metade das empresas do país. Mas o setor está há quase 10 anos sem ter a atualização do limite do faturamento. O programa Câmara pelo Brasil foi a Belo Horizonte debater o assunto com empreendedores, especialistas e os envolvidos no tema. A proposta feita pela Câmara dos Deputados eleva de 81 para 130 mil a receita bruta anual permitida para o empresário se enquadrar como MEI. O relator da matéria na comissão especial, deputado Jorge Gotten, do Republicanos de Santa Catarina, informou que também prevê a contratação de até 2 empregados por empresa e garantiu que as micro e pequenas empresas também serão incluídas. Não abrimos mão de também atualizar o limite da micro e da pequena empresa. Dos MEI está pacificado, ok? Nós queremos incluir também a atualização da micro e da pequena empresa, que desde 2016 não foi atualizado. Antes do recesso, nós vamos atualizar o PLP 108, os MEIs e a micro e pequena empresa. Marcelo de Souza, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Minas Gerais, disse que essa atualização do faturamento vai gerar o aumento do emprego formal e socorrer as micro e pequenas empresas. As micro e pequenas empresas em Minas Gerais são responsáveis por 56% dos empregos formais, então é muito importante que elas tenham esse alento. Né? Não um alento por fazer, né? É porque é necessário. Né? Essa mudança dos limites é muito necessário, esse aumento de mais um empregado dentro do MEI é necessário, na evolução desses sistemas que foram criados há pouco tempo, 20 anos, e que nós estamos caminhando com ele. O presidente da Federação do Comércio e do Sistema S de Minas Gerais, Nadim Donato Filho, fez uma análise da defasagem que o Simples sofreu nesse período. Se nós deflacionarmos o valor do Simples Nacional de 2016 até hoje, é como se nós estivéssemos com 2 milhões e 200 mil, em vez de 4 milhões e 800. Então, o tempo corroeu o espaço daquilo que era simples. O deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, presidente da Frente Parlamentar Mista do Comércio e Serviço, coordenou o seminário em Minas Gerais. Ele destacou a importância do parlamento na atualização da tabela do Simples e comentou a proposta do governo sobre o tema. Se o governo enviar com a correção monetária plena do período que está defasado, eu acredito que a gente vota em regime de urgência imediatamente, sem alteração. Agora, se o governo vier com uma proposta de dizer, olha, nós tomamos 80%, mas agora nós vamos te dar 20% de correção, depois mais 10%, ora, isso aí não me parece nenhuma atitude honesta. Nós agora temos que corrigir pela inflação do período e é isso que nós da comissão defendemos. Olha, realmente é preciso ampliar o limite de receita desses pequenos empreendedores individuais no Brasil. Para quê? Para que ele possa contratar mais, para que ele possa investir no seu negócio, para que ele possa gerar mais renda, né? E aquecer a economia sem ter que pagar mais impostos. Então essa iniciativa realmente ela é importante e precisa realmente ser atualizado essa questão do limite de faturamento dos microempreendedores individuais aqui no país, tá bom? Olha, para a gente fechar essa edição, vamos ver que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso homenageou o desembargador Sérgio Valério por 34 anos dedicados à justiça. Vamos ver isso aí? Coloca na tela para mim, produção, por favor. De 3 décadas de atuação dedicada a julgar com equilíbrio, responsabilidade e respeito, com foco na conciliação e na preservação das famílias, o desembargador Sérgio Valério encerra sua carreira na magistratura de Mato Grosso. A sessão de homenagem foi um momento de relembrar importantes capítulos de uma prestação de serviço exemplar. Hoje, porém, recordamos o caminho próprio do desembargador Sérgio Valério. O caminho de quem sonhou ser juiz desde menino.
Trabalhou cedo para ajudar em casa. Passou pelo Banco do Brasil, exerceu o cargo federal, formou família e aos 40 anos, com 3 filhos, decidiu recomeçar para vestir a toga. Ao longo da carreira, atuou em diferentes comarcas. Em fevereiro deste ano, foi promovido ao cargo de desembargador pelo critério de antiguidade, passando a integrar a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Às vésperas dos 75 anos, recebeu o reconhecimento de familiares, amigos e colegas, sendo condecorado com a medalha do Mérito Judiciário, desembargador José de Mesquita. O Sérgio Valério é meu colega de concurso, né? Nós entramos juntos na magistratura e vê-lo percorrer todo esse caminho com dignidade, com honra, com respeito, e hoje deixar a toga é realmente muito emocionante. É uma pessoa muito simples, um homem cristão, um homem muito preocupado com a sua equipe, muito preocupado com a justiça, com a entrega, né? Eu sempre digo que ele sempre pensa como que as decisões dele vão impactar, né, na vida da pessoa e na família da pessoa também. É uma emoção enorme, as palavras são impossíveis de descrever. São de casado quase 53 anos. É um homem carinhoso, um homem dedicado à família, cristão, né? E agora, fechando este capítulo, né, da vida dele, ainda temos projeto. 34 anos depois, se despede da magistratura com a certeza de que transformou um sonho em uma vida dedicada à justiça. O plano agora é dedicar mais tempo às paixões que o acompanharam ao longo da vida, entre elas a família e a música. Quero voltar a executar o violão, o estilo clássico, né, por notas musicais, que é o que eu estava fazendo antes, mas com o ingresso na magistratura fica muito limitado o tempo. Então agora eu terei tempo para fazer isso, curtir a família, desfrutar mais da convivência com os irmãos na igreja. Não tenho palavras para dizer sobre a minha satisfação de ter convivido tanto tempo com servidores, colegas juízes, desembargadores, de forma que eu digo que encerro com muita gratidão. E as questões aqui do meu trabalho vão ficar como lembranças boas na minha vida. Bom, com essa homenagem mais que merecida, né, ao desembargador Sérgio Valério, a gente chega ao final de mais uma edição do programa Mato Grosso Urgente, prometendo voltar na próxima semana. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia ao longo dessa semana. Não se esqueça, seja forte o suficiente para acreditar que um dia melhor que esse ainda virá. Tchau!